Bom, hoje a gente vai falar aqui no AmexCast sobre a campanha do UFC Cascavel para 2023, né? Desde o desenho das camisas, como também todo o pensamento do lançamento, a campanha que a gente colocou no ar. E para esse papo, eu trouxe a Laísa, né? Que é a nossa atendimento da conta, o Yuri, que é o diretor de arte da conta, e a Amanda, que é a nossa redatora da conta também. Então, começando, esse programa é patrocinado pelo Cascavel, pelo Futebol Clube Cascavel. É um clube que já vem há alguns anos com maestria aqui na cidade. Disputou Série D, já terceiro ano que ele está entrando na Série D, disputou Copa do Brasil, já foi vice-campeão paranaense, enquanto que a gente está acompanhando a conta, né? Já temos há 4 anos essa conta com a gente, então um orgulho muito grande da AmexCom fazer parte dessa construção, dessa retomada do time, e principalmente a gente é muito enaltecido pelo marketing que é feito para o clube e todas as ações, né? A gente gosta de reverberar e fazer bastante barulho para os nossos clientes. Então, eu queria começar primeiro, né, a Laísa é uma nova integrante da AmexCom, é o primeiro projeto, acho que campanha que você está colocando na rua também, como atendimento da agência. Como é que foi essa experiência, Laísa? Conta um pouco de estar entrando, já entrar no Cascavel, que é um turbilhão de coisas, e conseguir coletar esse briefing do cliente. Então, quando eu entrei na AmexCom, a campanha do Cascavel ela já estava rodando, mas ali junto com a Letícia também, que eu comecei a dar uma estudada nessa questão de fazer o briefing, e a gente começa sempre tendo uma reunião com o cliente, entendendo a mensagem que ele quer transmitir, tentando coletar o máximo de informações possível e também filtrar um pouco dessas informações, porque é muito importante, a gente não vai descarregar tudo em cima da criação, e a gente também tem que ter a sensibilidade de entender o que o cliente quer e passar isso para a criação, para que o processo ele seja o máximo fluido possível, né, para a gente conseguir entender e entregar aquilo que o cliente está esperando. E o bacana que eu sei, assim, né, já 4 anos com o Cascavel e 38 anos praticamente acompanhando o futebol. Tem uma coisa que todo ano, às vezes as pessoas me perguntam, não, mas por que tem que fazer a nova camisa? Por que tem que lançar um uniforme novo? Então, é uma pergunta que a gente recebe, o Cascavel está criando, né, tá desenvolvendo aí numa cultura de futebol. E é a pergunta natural, por que tem que fazer todo ano uma camisa nova? E o bacana nisso, eu, né, como torcedor, eu sempre lembro de camisa, putz, aquele ano, 2007 aconteceu isso no meu clube, isso aconteceu naquele ano, eu usava aquela camisa, e ela vai marcando as temporadas. Então, a gente tem nesses últimos 4 anos, eu lembro da camisa, pô, se classificamos pra Série D do Brasileirão, que é a camisa que tinha um ângulos de tom sobre tom do amarelo, quando entrou a KTO, com um patrocínio mostrando e destacando a KTO. E esse ano a primeira coisa foi tentar entender da onde vêm as inspirações para passar para a criação, né? Já vamos chegar no Yuri para explicar um pouco como foi esse processo, mas aí eu não lembro se você já estava nessa parte, Laís, acho que ainda não, né? Essa questão ali das informações e porque da necessidade de fazer a troca do uniforme todo ano. Tem essa questão burocrática que é ali dos patrocinadores, que é uma questão que todo ano tem essa mudança, porque todo ano tem a renovação dos patrocinadores do Cascavel, e também eu vejo que é uma forma do time manter essa tradição também com o torcedor, de fazer, porque todo torcedor de time, assim, você que acompanha mais, a gente espera todo ano essa mudança, essa camiseta, essa renovação. Então eu vejo também que vem para o lado da renovação, vem para o lado dos patrocinadores e também de aproximar mais, de ter esse entusiasmo, de a gente esperar o que o Cascavel vai entregar para o ano de 2023. Eu acho que todo mundo fica com essa expectativa. E essa parte ali dos patrocínios também é importante, porque ela tem uma duração de 1 ano. Então, todo ano a gente faz a renovação dos patrocínios. Então, a gente precisa estar acompanhando isso também para alterar ali nessa questão dos uniformes. E tem uma bomba nisso, mas eu vou falar mais lá na frente depois sobre esse negócio, que saiu ontem uma nota de um patrocinador, mas segurem aí. Meu Deus. Bom, e aí uma coisa que a gente sempre olha quando a gente está montando esse entendimento, claro que tem o que a diretoria vai querer apresentar, mas a gente sempre gosta de levar as tendências europeias. Então, como esse ano a gente teve também a Copa do Mundo, né, que está acontecendo, enquanto que a gente vai desenhando, eu sempre espero e pego o lançamento das campanhas europeias para a gente entender
que as principais marcas estão construindo para a gente entender, porque tendência, né? Então a Puma está lançando a série de uniformes dela com esse tipo de acabamento. A Adidas e a Nike estão com outra questão. Trazem um pouco em cima de como operar essas marcas e manter elas com as novidades. Então vai ter textura, não vai ter, vai ser cores monocromáticas. Então isso a gente traz para um board aspiracional, e esse ano, por causa da Copa, a gente também trouxe os uniformes que vão para a Copa, como eles vão operar nas seleções, o que tem de elementos disso, e brifamos a criação, né? E aí, pô, eu queria falar um pouco o Yuri, porque normalmente a gente levava 4, 5 opções. O Yuri deu uma surpreendida no pessoal, que a primeira leva foram quantas versões, Yuri? 24 opções para a diretoria escolher. Então, realmente, né, eu conto um pouco para a gente como foi esse trabalho de absorver as referências e transformar em 24 opções de uniforme para o Cascavel. Então, eu acho que começou há uns 4 meses esse job das camisas. Isso é legal contar, né? Porque não é uma semana que faz esse trabalho, né? Foram 4 meses atrás. E daí veio referências do Valdinei, né, o diretor do clube, algumas das Copas do presidente do clube, algumas da Copa do Mundo, porque naquela época tinha algumas que era rumor se era aquela mesmo, e de alguns times da Europa, né, que sempre são referência, e as referências que eu fui buscar de fora, e das camisetas antigas também, que, claro, são referências para montar as que são hoje. E daí nisso, eu fui montando o que eu achava mais interessante de cada uma, aqui tem estampa na manga. Fui selecionando as coisas que eu achava mais interessantes de cada, categorizando para ter juntas as referências. E montei 4 escamas diferentes de cascavel, que era meio que o caminho que eu queria seguir para as camisetas. Daí das 4 eu fui aplicando, vendo qual funcionava melhor, e acabei ficando só com uma, que eu acabei desdobrando para as outras. Isso no final, no caso, né? Mas nos 24 modelos, fiz com esses 4... Ai, meu Deus, que difícil de falar. Tem corte, tá? Tem edição. Tem corte? Não. Só pra você ficar tranquilo nisso. E uma coisa que você falou ali das texturas da cobra, porque há alguns anos atrás, né, durante a pandemia, Cascavel ficou com um clube só, como protagonista de Cascavel. Então a gente abraçou muito Cascavel, a cobra, Cascavel a cidade, que dá nome à cidade, e é o clube da cidade. Então, né, por isso a gente traz as escamas, traz a pele do cascavelense, ter as escamas da cobra Cascavel, então também é uma coisa legal. Mas Então, e eu quis trazer isso, e o legal foi que dessas 4 opções de escamas que eu tinha desenhado, eu consegui variar elas de muitas formas diferentes, de cores diferentes, de recortes diferentes, para ter uma diferença. E além das escamas, eu também fiz padronagens de listras, de língua de cobra, de várias coisas diferentes para poder ser aplicado e fazerem mais opções. E daí foram sendo processados esses modelos, mudando para alternar para preta, alternando de cor para fazer a dos goleiros. Resumindo, no final, acho que foram uns 48 modelos para selecionar as que foram ser feitas no... E aí, Laísa, fala um pouco do processo de aprovação também, porque né, a gente teve uma mudança significativa do ano passado para esse, teve uma nova diretoria sendo constituída, né? O presidente continuou mesmo, mas a direção de marketing mudou, os meios foram acontecendo de uma maneira diferente, e nisso a gente teve uma abordagem também diferente nisso. Foi acontecendo várias etapas nesse processo que chegou às 48 versões em cima disso. Então, a gente teve algumas reuniões com o Valdinei, com o Rodrigo, e a gente sempre apresentava as camisetas a partir daquelas que foram aprovadas. O Yuri sempre fazia um resumão e a gente apresentava para eles. E o Valdinei sempre apontando para a gente essa questão aonde ia ficar cada patrocinador, trazendo também ideias de podemos usar essa textura naquela camiseta, inverter o amarelo pelo preto. Então, era sempre esses processos. E como eram bastante modelos, e eu tinha acabado de chegar, então eu meio que me assustei assim no início, mas depois foi tudo se encaixando e a gente conseguiu chegar nas 3 camisetas principais. E aí também nessa reunião primeira que eu tive com eles, eles solicitaram essa questão de trazer uma camiseta
para goleiro que fosse mais diferente também, buscando aquela referência que eu lembro que o Valdinei citou, o Cássio do Corinthians, que ele sempre joga com uma camiseta bem destoante do time. Então a gente teve essa oportunidade de desenvolver uma camiseta de goleiro mais diferentona, assim, mais, é, sei lá, com uma vibe mais jovem, O que é bacana nisso, porque olha só, ano passado eles não queriam que o goleiro fosse visto. Acho que não tinha mesmo a confiança assim no goleiro. Então tinha uma questão de, cara, bota uma cor neutra, porque se o atacante vê onde o goleiro tá, ele vai fazer um gol, vai chutar pro outro lado. Esse ano não, o goleiro já tem uma presença, o cara é uma boa contratação, então bota um laranjão porque ele vai assustar o atacante. Então é engraçado como cada ano vai incorporando e mudando o briefing também. Mas aí e ainda tem uma outra questão, porque além dos uniformes, a gente desenhou o que mais? a uniforme da equipe técnica e também da equipe de comunicação. Então, além das 48 camisetas, teve também todo o uniforme dessa equipe, não foi só a camiseta dos jogadores. E a gente tem que lembrar também que é camiseta de jogo, camiseta de treino, camiseta de aquecimento, camiseta de viagem. Viagem pro inverno, viagem pro verão. Então, assim, é uma gama de materiais de uniforme. lazer, pra eles caminharem, operarem, alguma coisa. E então, também os calções, né? E toda essa adaptação. Todas as combinações, variações. Tem que pensar no padrão que joga em casa contra o padrão quando joga fora, quando a cor é parecida com não. O uniforme esse terceiro uniforme que ele é meio celebrativo também em cima disso. E aí ele criou ainda mais um desafio, lembra do algoritmo romano? Sim, porque ele queria que, acho que é de treino, é tanta gente que eu não... antes do jogo. Antes do jogo, pro pessoal que tá na arquibancada e falar assim, meu, esses caras estão com um número aí diferente, estão com um número romano. Então é mais uma coisa que o Cascavel quer trazer. Ele quer ser diferente, ele quer ser um time que quer renovar. Então isso eu acho que é muito legal e é muito bom de trabalhar com pessoas que são abertas a esse tipo de coisa. E é um pouco da presença, muito essa questão de, cara, vamos inovar, vamos causar. Por isso que ele virou um time marqueteiro, por isso que a gente tem tanta liberdade, porque realmente eles abraçam, não é uma coisa que eu vamos lá e do nada não acontece. Mas falando mais da criação agora, eu queria ouvir mais de vocês também, processo de camisetas, desenhos, e no final é engraçado ainda. Tá começando, né? A gente acabou de lançar a campanha, tá nas primeiras semanas e só as primeiras 1000 camisas já foram pra rua ser vendidas. No final do ano chega em 30, 40 mil camisas do total vendido. É um trabalho que você vai ver, né, Yuri? Você desenhou do início ao final dela, você vai ver muito esse trabalho na rua em Cascavel, né? O clube tem uma relevância muito grande. Tá satisfeito? Os desenhos chegou onde você imaginava, é uma coisa que você tá feliz de, cara, você vai vestir uma boa parcela de Cascavel com uma camisa que você desenhou. Então, eu achei até engraçado isso, que quando a gente entrou pro Cascavel, eu fiquei meio paranoico, assim, com camisetas de qualquer time, assim. Eu ficava o tempo inteiro, assim, qualquer pessoa que passava, eu ficava olhando e observando detalhes de número, de coisas. E observei muito também das camisetas do Cascavel, que as pessoas usam desde as primeiras até as mais recentes. Pensei, logo serão as que eu desenhei, que eu tava fazendo parte, que a agência tava ali fazendo, vai estar aqui na rua com todo mundo usando, em outdoor, em vários lugares. E eu fiquei feliz, eu achei que foi bem difícil, foi uma loucura, muito rápido, mas acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, sim, na medida do possível. Ficou bem legal, cara, e a forma que a gente apresentou com a principal... É que tem uma... A principal do Cascavel é amarela, mas o Valdinei ele quer trazer com a preta como uma coisa. Então a gente traz elas como as duas funcionam, muito em momento e contraste com o que a gente vai apresentar. Então eu tenho a amarela e tenho a preta, dependendo do adversário que vai ser operado, clima, porque ele tem, quando for dia, a preta ela pode prejudicar 1 ou 2% de performance de atleta. Quando for noite, aí tudo bem, usa preta tá tudo bem. Então tem essa questão e é a terceiro uniforme também que ficou aquela, né, das listras, que ficou bem bacana em cima disso. E aí vamos falar um pouco da campanha, porque além das camisas, temos as 3 definidas, a gente fez, na verdade teve um pré-lançamento ainda da terceira que a gente trabalhou antes num evento beneficente, onde a gente lançou em primeiro a camisa listrada e aí depois as 2 novas. Como foi o briefing dessa campanha, né? E acho que vou passar depois para Amanda também ver ela como chegaram nas ideias da primeira campanha, mas lançar a camiseta. O que teve de diferença nesse lançamento, Laísa?
Eu vou falar pouco sobre isso, porque, como já te falei antes, eu entrei com o andamento da campanha. O Yuri e a Amanda já estavam desenvolvendo, né, os processos, já estavam montando as duas opções para aprovar com o cliente, mas a ideia era trazer também, com o lançamento da campanha, aproximar um pouco a ideia. Desculpa, gente, que eu tô processando. Tudo bem. Volta a fita. Então, a questão da campanha vem com o intuito não só de vender, mas também de aproximar o torcedor, porque essa é a necessidade, apesar do time ser de Cascavel, uma coisa que o Valdinei falou e que me marcou muito, não sei se foi ele ou se foi o Rodrigo, mas que o Cascavelense, ele torce pelo Cascavel, mas o Cascavel não é o time principal dele. Ele torce pelo Grêmio, ele torce pelo Inter, então o objetivo era esse. Acho que agora eu posso passar para Amanda e pro Yuri, porque eles têm mais propriedade para falar dessa questão da campanha. Então, eu acho que o primeiro aspecto, assim, que pra mim foi bem interessante é que foi a primeira campanha que eu e o Yuri lançamos juntos, então a gente teve que meio que se conhecer um pouco antes, como cada um trabalha, conversar pra, sabe? Porque na parte do brainstorming é uma coisa bem diferente, assim, cada um tem seu jeito, cada um pensa em uma ideia diferente, isso é muito bacana. Mas eu acho que foi muito bom, assim, considerando o prazo que a gente teve e essas limitações. Mas a gente chegou numas ideias bem legais, as duas que foram para o cliente aprovar, eu acho que tinham muito potencial as duas. A primeira, assim, a identidade visual dela, eu gostei muito, assim, ela era bem bacana. Mas conversando com o Rafa, dois objetivos que a gente tinha era reconectar o time com os seus torcedores, até porque esse ano, essa é a segunda campanha do Cascavel que eu faço, mas esse ano eles não alcançaram todos os objetivos que eles queriam, então causou um pouco de frustração com os torcedores, como sempre causa, quando um time não alcança o que eles querem. Então esse era o objetivo principal, mas também mostrar que as novas camisas estão aí, elas são diferentes, elas são legais e você pode comprar, sabe, e vestir. É muito foda, a gente conversou bastante, né, durante as reuniões de Brem, de aprovação, porque o futebol, além de você ter uma gestão, além de você construir o fora do campo, você tem que jogar e tem que ganhar, né? Então, às vezes é injusto. Não é injusto, é a maneira como ele é, mas num campeonato de 20, 40 clubes, cara, só um vai se sagrar campeão, ou quatro vão subir para a próxima divisão. E só que foram 2 anos onde o Cascavel chegou muito perto. E eu me lembro do Corinthians lá, quando o Tite falava, cara, tem que jogar Libertadores todo ano, porque uma hora você ganha. Então, essa questão de você tá batendo na trave e uma hora ganhar, virar, é frustrante pro torcedor que tá criando uma sinergia com o clube. E aí eu lembro que vocês tiveram diversas ideias que a gente teve que derrubar porque o momento não era aquele. Então, vamos celebrar, porque é tudo lindo. Não, não dá, cara. Puta, a gente vem de frustrações e eu preciso dizer pro torcedor para ele reconectar com o clube, porque isso aí uma hora vai virar, vai ser épico, vai ser espetacular. E tem sido, né, a gente gosta de falar, cara, no futebol, ele é forjado no fracasso, os torcedores. Então, eu preciso conectar e engajar, porque é onde realmente as coisas vão acontecer. Conta um pouco das duas ideias, então, que vocês apresentaram e aí depois a que foi aprovada. Então, esse ano a gente teve mais liberdade, porque tinha orçamento para fazer um filme e uma campanha mais completa. Então, foi um pouco mais fácil, né? Porque a gente podia extrapolar, assim, nas ideias, pensar em umas coisas mais legais. A primeira, a gente pensou em fazer o torcedor se apaixonar pela camisa. Então, a gente sabe que o futebol tem muito essa paixão pelo escudo, pelo manto, pelo que o time representa. Da pessoa que usa o tempo inteiro. Aqui em Cascavel isso acontece muito. O Cascavel, todo mundo que você passa na rua, assim, tem alguém usando a camisa do Cascavel. Então, isso era muito, tipo, de se apaixonar pela camisa. Então, a gente pensou numa ideia bem bacana de um torcedor olhando a camisa pela primeira vez e se apaixonando. E daí mostrava as reações físicas que você tem quando você se apaixona. No caso, o pelo do braço arrepia, o batimento cardíaco fica mais acelerado, essas coisas assim. Então, eu acho que foi um jeito interessante de brincar com esse sentimento. E que nem eu falei também, a identidade visual, eu acho que ela ficou muito bacana, assim, ficou muito divertida. Mas o Yuri pode falar um pouco mais sobre isso. Concordo.
Ficou legal, Então, gostei. eu acho que a primeira foi a que eu mais dediquei tempo pra fazer, porque eu acho que foi a mais difícil pra executar. Mas eu acho que você falou tudo. O que para mim ela tinha uma situação que ia trazer uma complexidade era também de produção. Porque eu não gosto muito de vir para banco de imagem, mas, cara, pelo arrepiar, aí a pupila da íris dilatando, o coração com som é fácil de chegar. Mas esses detalhes, para ficar realmente naquela energia, tipo, caralho, tá criando uma tensão, né? Porque ela tinha uma brincadeira como se eu estivesse encontrando um primeiro amor, ou reencontrando um amor e me apaixonando, né, pela. E a camisa era essa paixão, essa revelação. E a estética toda das pessoas se abraçando e dançando com a camisa, esse encontro, né, cara, era realmente bem bacana. Visualmente, ela tinha e é também um trabalho depois de remover, fotografar as pessoas fazendo aquele tirar, tudo era um trabalho de manipulação que às vezes o cliente nem percebe, que é um primor de trabalho, né? Realmente o Yuri acertou em cheio ali na O estética. legal dessa primeira ideia era que o conceito do vídeo, as coisas que apareciam no vídeo, não necessariamente seriam das peças estáticas. Desconectado, né? Que isso é meio legal. E é uma coisa que a gente reforça bastante aqui, né? Eu não preciso ter uma peça e essa peça tem que virar toda a campanha. Cara, cada elemento, cada meio, cada veículo, ele tem a sua forma de operar e ele tem essa liberdade. Mas eu acho que, no fim, a gente fez certo eles fizeram certo em escolher a segunda ideia, porque com o tempo a gente não ia ter tempo de você, por exemplo, manipular as É porque a imagens, gente tem um sabe? desafio que a gente não falou ainda aqui. É. Vamos falar da segunda ideia, depois a gente fala do desafio que foi para colocar a produção de pé. A segunda ideia, a gente também veio nessa pegada de reconectar o clube com os torcedores. E foi bem literal, assim, de você veste a camisa, você faz parte do time, porque eu pelo menos acredito, nunca fui muito do futebol, né? Eu comecei a prestar mais atenção agora que a gente atende o Cascavel, mas eu acho que, tipo assim, a força de um time e como ele vai chegar até as vitórias, como ele vai seguir o caminho dele, depende muito, muito de como os torcedores estão conectados com ele, de como os torcedores veem o clube, acreditam nele, apoiam mesmo na derrota. Então, esse é um sentimento muito legal de se trabalhar e foi isso que a gente buscou na segunda ideia. A gente pensou também em trazer vários tipos diferentes de torcedores, criança até uma pessoa mais idosa, porque o Cascavel, o Rafa já fala muito isso, mas o Cascavel tem sempre esse valor de que o futebol tem que ser pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que essa é uma campanha que abraça muito isso também. Foi isso que a gente tentou buscar meio que visualmente, né? Um casting muito diverso, de gente muito diferente. E nas representações, usar o amarelo, que é o do Cascavel, e o campo, que é onde acontece o fim ali, o futebol em si. E eu gosto desse tipo de ideia quando ela conecta com coisas que emanam, que já estão dentro da sociedade, que sabe que as pessoas já percebem e entendem isso. Então, quantas vezes esses clichês que bem operados eles funcionam muito, sabe? Cara, o torcedor tem que entrar em campo, porque ninguém vai fardar e vai jogar, né? As piadas que, se você for lá no estádio com o uniforme completo, vão te deixar entrar porque o time tá ruim. Então, qualquer coisa dessa que é já do ambiente do futebol, você trazer isso pra comunicação, trazer isso pra, o torcedor vai entrar em campo, você precisa estar junto, o time precisa de você, o 12º jogador. Então esse universo do futebol, ele já existe, ele é muito rico. Então a gente se apropriar dele, colocar na comunicação, foi uma coisa que na hora, tanto quando eu apresentei pro diretor de marketing, quando eu apresentei pro presidente, eles, cara, essa tem que ser essa ideia, vamos aqui, a cidade precisa disso. Então foi muito legal. Você falou que o clube tava passando, né? Era o momento de mostrar assim, olha, vocês vindo com a gente uma pessoa a mais no time. Então foi bem legal isso que eles conectaram na hora e entenderam. E eu acho que é uma boa continuação pro Joga Junto, né? Que é tipo um movimento que a gente já tinha começado no começo do ano, de tipo, o torcedor tem que jogar junto com o time, tem que ir pro estádio torcer quando tem jogo, então não foi planejado, mas eu acho que se encaixou muito bem, assim, com esse movimento também. Legal. E vamos partindo, beleza, aprovar a ideia, aquele momento mágico, vamos celebrar.
A Só, felicidade dura um dia. só que tinha uma coisa acontecendo em Cascavel. O Cascavel, ele tava patrocinando um show pequenininho. Nossa, bem pequeno, poucas Um pessoas. cara quase desconhecido. Tal de embaixador. Gustavo Lima ia estar em Cascavel. O Cascavel era um dos times promovendo. E a gente já tinha pensado num desfile, tinha pensado numa apresentação das camisas. Mas por que não botar o filme lá pra rodar no telão? Pra 12 mil cascavelenses, num lançamento, numa premiere, assim. Veio gente de fora também, né? É, pro show. toda a região veio pra assistir o Gustavo Lima. Não vamos perder essa oportunidade, né? Né? Acabou a reunião, eu saí com a Letícia e com a Laís e assim, ó, galera, vamos achar uma produtora que viabilize a ideia dentro da verba, mas tem uma verba aí, comparado a outros clientes nossos, é um clube que, cara, ele é melhor você gastar em plantel, é melhor você gastar em outras ações do que ficar gastando em publicidade, né? Então ele já recebe automaticamente a publicidade nisso. Mas aí produzir a campanha não deu uma semana. Não cinco, foi. 5 dias. Eu acho que ela Não. foi aprovada. Foi aprovada. Uma sexta, não foi? Isso, aí eu passei pra vocês desenvolverem essa questão do VT, que o Yuri faz o storyboard, a Amanda desenvolve ali o texto. Foi segunda na quinta. E aí fui já conversando com alguns fornecedores e também tentando ver qual fornecedor conseguia atingir ali a verba e também conseguia atender no prazo, que era também uma das dificuldades maiores, era o prazo, não era nem a verba, Acho que talvez. a dificuldade geral desse jovem foi prazo que tinha O que é ser mais, do o que é Gustavo mais Lima. legal, porque assim, a gente tem um momento onde, Yuri, vamos começar a desenhar as camisas do ano que vem, tipo 4 meses atrás. Tá, quanto tempo tem? Cara, 2, 3 semanas, um mês, vamos indo e coisa. Só que quando vai apresentando, vão gostando, vamos indo, aí vira uma empolgação e aí a campanha vai agora! Já aí dá um desespero que todo mundo quer, exatamente. Tá o zagueiro tocando a bola, quando chega no atacante é gol e temos que botar pra dentro. E aí, essa loucura. Ah, tá, achamos o fornecedor. Como contem pra nós o processo que foi, cara, aprovar, porque, de novo, era um casting amplo, né? Múltiplo e amplo. Então não era uma coisa, pega 1, 2 atores e bota pra rodar e tá resolvido. Então, como foi isso também dentro do processo pra vocês? É que assim, teve, além da campanha, tiveram os materiais institucionais do Cascavel. As identidades dos jogos. Que é de quando vai ter jogo, que não pode entrar com camisa de outro time, de quem fez gol, enfim. Isso foi feito antes da campanha. Isso foi muito tempo, porque eram 26, eu acho que, materiais para ser desdobrado. E isso demorou um bom tempinho para ser feito, pra gente realmente, eu no caso, né, que era a parte de montar, que você já tinha feito a redação, fazer a apresentação e tudo tal. Mas foi uma correria. E aí foi isso, e depois veio a questão da campanha também, né? Junto. Porque aí tinha acabado de aprovar essa parte desses materiais. Na E verdade, aí. a camiseta, que tava o tempo inteiro ali Vai e existindo volta, e vai e vindo e volta. voltando. A campanha e a identidade de jogos eram Uhum. 3 coisas, Acontece- mais Eu outros acho- clientes eu e acho que outras assim, coisas. foi uma missão impossível. Foi. Que a gente, foi muito caótico. aconteceu Mas a gente conseguiu. E a gente superou junto, né? Foi muito bonito. Estamos muito mais próximos uns dos outros. E daí, que mais? Eu acho que a gente deu muita sorte com o casting. Porque com o tempo que a gente tinha, Demais. tinha a disponibilidade das pessoas, tinha quando que a produtora podia fazer. E hoje em dia é pra outro, né? E tinha que ser tinha que ser especificamente, por exemplo, uma criança, uma pessoa mais velha, então... Mas a gente deu muita sorte, porque eu acredito que todo mundo do casting, a gente fez um bom trabalho A escolhendo. produtora tinha um casting já Sim. variado pra gente. E a gente conseguir também pegar. trouxe os jogadores da base também, né, do sub-20, sub-15, sub-20, pra também compor essa questão do casting, porque o casting também demanda de mais verba. Então, como a gente precisava de mais pessoas pra compor ali aquela questão do filme, a gente trouxe o pessoal da base, que também ajudou bastante. Os meninos, sim, foram boas escolhas, eles conseguiram lidar bastante com essa questão de foto e vídeo, porque é uma coisa muito distante da realidade deles também, né? Mas jogador quer ser protagonista, ele tem que fotografar. Eu brinquei até com eles assim, ó, se prepara lá na frente, você quer fazer um comercial da Clear, Cristiano Ronaldo, quer gravar, você tem que estar preparado. E
gravar também foi difícil porque o campo tava Ah, totalmente produzido. esse era um detalhe. É porque, assim, a gente tinha pensado num roteiro, que a pessoa entrava num campo, um Sim, o campo campo aberto, aberto. lindo, um gramado gigantesco. Só que daí a gente chega lá um dia antes do show e tem 10 centímetros de grama pra gente fazer uma O coisa. tabuado tá todo ocupado, Foi né? muito difícil a gente fazer, mas conseguimos executar. Sim, a gente conseguiu se virar, acho que foi bom. Uma coisa que é muito legal, vocês podem acompanhar o filme nosso, tanto no nosso Instagram, a MaxCon, quanto também no site, né? Dentro do nosso artigo, a gente fez uma publicação apresentando a campanha. E a ideia aqui é mais a gente debater. Então, depois disso aqui, você pode olhar todos esses assets que a gente criou, né? A campanha tá na rua aí, mas de onde você estiver olhando, você pode acompanhar isso também pra gente entender como aconteceu. Dentro das dificuldades ali, né? A gente falou casting, também a primeira vez que a gente produziu um filme com essa produtora nesse tamanho, né, os meninos da produtora já vinham construindo algo, eles já vinham me explicando, mostrando algum material deles há 6 meses. A gente queria trazer uma oportunidade, eles entenderam isso, foi muito legal também. Cara, é uma oportunidade, a gente quer abraçar, a gente quer mostrar que a gente pode, então nada melhor que o Cascavel para isso, cara, abraçar esse desafio e fazer. Mas foi tudo uma coisa de se entender, né? Chega lá, cada um tem uma visão do filme, a gente não conseguiu, por conta do tempo, fazer uma reunião de pré-produção, que é uma coisa que a gente sempre faz, explica o filme, decupa, porque eu tenho um filme na cabeça, a Amanda tem um filme na dela, o Yuri tem um na dela, a produtora Esse tem foi outro. o maior problema. Cada um tinha Tinha uma uma ideia de opinião. filme, né, na hora de fazer, cada E um a gente queria tava uma ali, tipo, ideia. meu, já é 9 horas. E a gente decidiu na hora isso. Só Tá, qual ideia vai ser subindo. então? Sim. Não, detalhe que a gente gravou na quinta, né? E o filme tinha que estar pronto na sexta. Que é surreal, porque fazer color, ajustar. Fazer tudo em um dia, eu não achei nem que era possível antes de eu... Não, ó, clientes, não é possível. Não é tá? possível. Não dá pra Não é fazer. possível. Isso é uma loucura. Não tem como. De novo, são tipos de filmes, situações que às vezes, né, milagres acontecem, mas cara, o problema não é nem de você conseguir é você achar que isso é normal e, cara, o fracasso vai acontecer ali na frente. Então existem processos e etapas que foi meio na programação chama Go Horse, né? Vai cavalo, vai atropelando uma coisa em cima da outra. Eu vejo que serviu também de aprendizado pra gente, que essa questão da pré-produção é muito importante, porque se a gente tivesse tido essa conversa com eles, esclarecido as ideias, o filme que tava na cabeça da produtora, que tava na cabeça do Yuri e da Amanda, todo mundo ia ficar mais alinhado e com certeza ia fluir melhor. Mas a gente tinha o problema do tempo, então Eu acho no final até que deu tudo certo. legal, mas se a gente tivesse mais tempo hábil, com certeza ia ter ficado bem melhor, né? Sempre quando você tem mais tempo, o resultado fica melhor. Uma coisa que eu acho que a gente também acertou muito foram as fotos. Que as fotos ficaram muito boas. Se encaixaram muito com as peças da campanha, então... Uma coisa que tá começando a sair agora, né? O Outdoor já tá entrando na semana dele, Buzz Door, então a gente vai ter diversos elementos que estão ficando. Os elementos estão ficando ricos. A foto é um protagonismo disso, porque realmente aí você vê o torcedor apresentando a camisa, o torcedor perfilado, o torcedor trazendo isso, toda a diversidade da torcida também acho que é um outro acerto que ficou muito bonito, rico, né? Eu tenho um velho, tenho um cara com um pezinho um pouco acima, eu tenho uma criança, tenho uma menina negra linda também, eu tenho os jogadores, então tem todo esse universo de cascavelense, né? Porque também o cast inteiro é daqui de Cascavel, isso foi uma outra coisa legal, não sei os jogadores, né, que são de outros lugares do Brasil que estão em Cascavel no momento. Mas isso dá muita verdade para a campanha, que é outra coisa que a gente busca também. Não adianta eu falar uma coisa que não conecta, não tem conexão nenhuma, não vai ter essa verdade por trás dela. Então foi outra coisa muito bacana da gente acertar. E tratamento de foto disso, Yuri, como foi para chegar a aplicar na estética que você pensou, porque também é uma das primeiras campanhas que você está colocando como DA da MaxCon, né? Uma promoção recente nossa aqui também, pelo talento e merecimento disso, mas como mostrar e aplicar da ideia, né, do conceito lá do PPT, para daí agora, para aplicar e botar a campanha na rua. Então, as fotos vieram, eu acho, tratadas já, mas ainda acho que não estavam no ponto que eu queria. Eu tentei fazer uma edição diferente pra ficar mais... E assim, foi uma edição bem dificilzinha, porque você edita uma coisa numa foto, a camiseta muda de cor. A camiseta tem que continuar amarelinha e preta, sem alterações.
Então, cada foto é editada manualmente, recortado camiseta, recortado fundo pra ficar mais escuro, pra funcionar com o layout todo. Foi um trabalhinho, e assim, o difícil era, porque era um prazo apertado, daí eu tinha que estar montando as coisas e editando, e às vezes eu exportava e olhava e falava, não gostei. Daí abria de novo, editava a foto, daí terminava e falava assim, ai, ainda, não sei, o amarelado ficou estranho. Daí abria de novo, até ficar tipo assim, ai, agora tá bom. Daí às vezes eu ia pra outra foto, daí editando a outra, eu falava assim, nossa, ficou melhor de tal jeito. Daí eu voltava pro outro, um caos. Mas eu acho que, por fim, cheguei no ponto que eu fiquei satisfeito. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal de novo, não vê, né? Porque acha que é aquela coisa de, eu fiz um pouquinho e já tá bom, já pode rodar. Não, cara, a gente vai, cara, tem não só o perfeccionismo, mas, cara, dá pra melhorar, dá pra gente dar um pouquinho a mais nisso. É um material que a gente quer se orgulhar de estar veiculando, né? Não é uma coisa fiz por fazer, tá pronto, tá na rua, não. É uma preocupação. É, essa preocupação, né? Que vai estar em outdoor, vai estar em todo mundo olhando nas redes sociais do clube. E quando você entra nas redes sociais, você vê que o pessoal reclama, fala bem, fala mal, elogia. Mas Mas é uma daí- dica que eu dou pra todo mundo, cara. Quando a gente lançou ano passado a camiseta, a pessoa ano passado a gente fez uma mudança grande, logo mais camiseta. Quando lançou, o pessoal começou a olhar no Twitter, caras, isso é uma coisa, hoje a gente tem visão e acredita pra onde tá indo. Se a gente começar a ler comentário, futebol, O esquece. escudo foi uma coisa que eu vi bastante comentário negativo, mesmo eu achando pessoalmente que melhorou muito. Ah, eu achei que a maioria comentou Não, mas positivamente. sempre tem alguém que reclama. Internet, né? Isso aí é trabalhar com internet. Cara, sempre vai ter comentário positivo, mas o negativo que tiver vai te machucar. Então eu já nem olho, já não leio mais. A gente Eu vou acredita. atrás, eu olho todos, eu pesquiso o nome no Twitter. Vou pesquisar o histórico dessa pessoa. Não, isso eu já aprendi, cara. Quando a gente coloca uma campanha na rua, é sobre o resultado, é sobre o que a gente acredita nela, é pra onde a gente tá levando essa marca, porque se a gente ficar se atentando a 5, 10, 20 pessoas no universo de 350 mil torcedores aqui, cara, a gente não vai pra frente. Então é muito, né, no que a gente acredita e o sucesso tá bem bom, porque as camisas, feedback, né, que a gente já tá tendo sobre a campanha sobre as camisas. As pessoas estão elogiando muito, a procura nas lojas está bem grande, já tem um volume de compra bem considerável, então a gente vai ter um ano muito bacana. É um excelente presente de Natal, né? As camisas, a gente sempre lança ela antes da virada do ano, porque já é pelo preço, por ela ser popular, da forma como a gente montou a estratégia do Cascavel, e isso é um papo para outro podcast, mas ela é um produto muito bem aceito popularmente, então ele funciona de uma maneira muito bacana e ele serve de presente de Natal, ele serve para dar para aquele sobrinho, aquele tio que você não sabe muito o que vai dar, então ele fica uma situação bem interessante. Dei pro meu pai a campanha e ele já respondeu assim, eu quero amarela. Só isso. Olha aí que legal, cara. Gente, elogiando a amarela. Né? E foi voto vencido, que aí, né, um bastidor, teve uma pessoa que não queria, e aí foi 2 contra 1 numa argumentação lá, não vou dar nomes, não, essa aqui não, tá, voto vencido, vamos rodar pra ver, e a que tá tendo mais feedback positivo mesmo, é bem... Foi uma das primeiras que foi feita, inclusive. Foi um dos primeiros modelos que foi ficando até o final e... Ela traz um clássico bacana do amarelo, do cascavel pelo amarelo, a textura da cobra que ela tá só de um lado, né? Então isso eu acho que ela traz um destaque, a forma como as marcas, é outro desafio que a gente tem, né? Voltando um pouco lá no desenho, mas tem muito patrocinador que é ótimo porque viabiliza o clube e colocar todos eles no uniforme que fica uma maneira bonita. Esse era outro desafio muito grande, esqueci até de falar sobre isso. Mas como tem alguns patrocinadores e é muito difícil você fazer uma camiseta com uma estampa, alguma coisa que não seja o clássicozinho, normalzinho, que fique legal com um tanto de patrocinador, porque é muita coisa e ou cobre, ou fica estranho, ou é muita cor e fica várias cores de patrocinador. Então, ficar harmonioso com patrocinador, frente, manga, costas, número, nome, é um desafiozinho, hein? Bom, fechando um pouco algumas coisas que a gente que foi legal pra gente dar um wrap-up aqui também, como show, lançar uma camisa, e aí você foi, né, no show também lá, acompanhou e fez a cobertura do lançamento,
como é que foi a reação da galera quando vira as camisas e você, né, vê o teu trabalho, pô, tá no show do Gustavo Lima, antes do show o pessoal apresenta as camisas, como é que foi essa parte do trabalho que não é experiência única de ter rodado uma campanha antes do show para 12 mil pessoas, ter lançado a campanha e tá dentro do público e perceber esse lançamento? Então, eu achei legal porque, assim, a primeira vez que a camisa apareceu, já no primeiro dia, já ter um Gustavo Lima, que é uma pessoa que tem muita relevância no Brasil, segurando, mandando abraço pro Cascavel, eu acho que já é um avanço, assim, um pontapé inicial muito bom. E o lançamento no dia do show, eu acho que é, assim, perfeito, porque eu acho que é muito mesmo público, e eu percebi que o pessoal tava muito animado, e foi bem legal ver, porque eles jogaram a camiseta lá de cima, entraram o pessoal do Cascavel com a camiseta. Eu acho que foi bem legal, foi um momento propício pra isso, eu acho. Tinha um filme atrás também. É, E ver, cara, foi massa, a gente acompanhou lá também, fez a cobertura, e é muito massa, né? Você vê a reação da galera, a galera se empolgando, então é muito lá. Quando a gente lança a campanha, normalmente você me envia para o pack de um veículo, manda um outdoor para um arquivo e pronto, sei lá o que aconteceu. Aí você vê essa reação. Eu lembro quando eu apresentei acho que foi o primeiro filme do Colinas lá pra cooperativa, que eram 300 pessoas e foi isso, cara, você pum, e eu espero gostar, a galera aplaudir, cara, você vê esse feedback de uma massa muito bacana, e a campanha também foi bem elogiada em cima disso, ainda mais no tempo hábil que a gente teve. Que mais, pessoal, que faltou a gente falar dessa campanha que tá na rua, compre camisa do Cascavel, lembrando, temos uma bomba. Verdade, qual que é o bom? Saiu uma nota da Van que eles saíram de todos os patrocínios para 2023 dos clubes e a Van é gigante e citando Flamengo, citando acho que Atlético, Cascavel e o Brusque, que é o não, na nota ela cortou todos os patrocínios, inclusive o Cascavel é citado, os 4 clubes que são citados, o Cascavel é um deles. Então hoje a gente vai, né, tem o contrato até 2022, está ativo, então as camisas que a gente lançou com a vai Van ter uma van. é a camisa de colecionador, porque são 2.000 unidades, né, dentro desse lançamento, e as do ano que vem, quando vira o ano, já não vai mais ter a Van, ou vai ter outro patrocinador, ou a gente vai redistribuir algumas questões, entra a cota de contratos, tem algumas questões aí que a gente vai descobrir como vão ser operadas até o ano que vem. Interessante, vamos ver o que vai acontecer. Viu? Não sabia disso. Vai ser vai dar uma diferença enorme. Nossa, porque é a van. É aqui, no ombro. Não, e era engraçado como era a forma do contrato, que eles são patrocinador master junto com a KTO, mas tem o tamanho eu lembro quando a gente mandava, você imprime a primeira, bota uma régua em cima do logo, porque ele tinha que fechar tal medida por tal medida, e aí assim é aprovado pro marketing deles, é bem criterioso. É um universo novo, sempre tem novidade, né? Bacana de trabalhar comunicação, sempre tem novidade, sempre tem coisa nova pra gente entender e operar a partir disso também. Que mais? O que passou por vocês nesse processo de lançamento? Primeira dupla, estão satisfeitos como nova dupla também, que é uma configuração que a gente tem mudado. Será que a minha maldição acabou? Só tem medo de ser dupla da Amanda aí. Não, mas eu acho que a gente trabalha muito bem como dupla. Eu acho que a campanha da Pai também foi, que não dá pra falar muito bem sobre isso agora, mas foi bem de boa, bem legal da gente pensar nas ideias. Eu acho que foi um dos motivos pra campanha do Cascavel ter dado uma atrasada, foi porque a campanha da Pai tava Eles também. antes e deu uma E a prorrogada gente na Cascavel. foi bom até porque daí a gente já tinha meio que, sabe, tido uma experiência de como a gente trabalhava junto e tal. Já tinha um ensaio sobre como a gente fazia o brain e tal. Mas eu gosto, eu acho. E a gente fez, acho que mais do brain do Cascavel do que da Pai, né? Porque a gente se reuniu mais vezes Eu acho que sim. pra falar, porque É que- a gente... Eu confesso que a campanha do Cascavel, eu pelo menos tive um pouco mais de dificuldade de tentar achar uma ideia para as campanhas, porque futebol não é muito assim, sabe, minha praia, eu tenho que sair Muito distante, né? eu tenho que sair E da tem um minha zona chefe de chato conforto. que ama esse negócio. Mas isso ajuda, na verdade, porque você tem insights do futebol que eu nunca vou ter porque eu não tô nesse universo. Então,
Eu brinco com o assunto que né, o Eduardo, quando a gente conversava no começo do futebol, ele, cara, mas como é que você gosta tanto? Cara, eu consigo conectar o futebol e o Grêmio a tudo na minha vida. Cara, na faculdade, com meus amigos, as minhas amizades ao redor do Grêmio, na infância, eu conheci minha esposa pelo futebol, amigos disso, aquilo, churrasco, porque no Rio Grande do Sul, cara, Grenal é tudo, é sobre todo negócio que você consegue. Claro, posso contar a história sem nada a ver com futebol, mas automaticamente que você consegue conectar ele a tudo. E isso te traz uma paixão e sentimento que quando você vê Cascavel, que ela tem uma conexão muito forte com o automobilismo, pela pista que tem, pelo Mufato, pelo a história que ela tem com isso, ela carece desse amor, sabe? Esse sentimento pelo futebol aqui. Teve a história da família Belletti lá atrás, teve o Evandro Roman como primeiro puxador do Cascavel depois da família Belletti, aí a gestão passar pro Valdinei, que eu acho que foi quando a gente chegou aqui também, quando eu cheguei aqui, ter essa potencialidade e gerar esse amor para Cascavel e ver hoje, é impossível você ir na rua e não ver uma camisa do Cascavel, sabe? Vir trabalhar ou ir para almoçar e não ver é meio loucura. Então isso para mim é uma coisa que é muito bacana, ver esse amor sendo cultivado. Hoje, o Valdinei brinca nisso, né? Que se eu não sou o primeiro amor, que eu seja o segundo ou a amante de um torcedor. Mas é essa paixão nascer e esse sentimento ser celebrado, e a Mexcom é parte, sei lá, pilar junto com isso, logo que acabou, pô, celebração nos grupos também, elogiando o trabalho e o empenho que viram, né? Esse esforço ser recompensado. O legal é que também as camisetas de agora vão ser usadas pra sempre. Vai. As camisetas que você vê na rua é de 2, 3, 5 anos atrás, as pessoas continuam usando até hoje. Geralmente a pessoa adota uma preferida, né? Se for uma desse ano, por exemplo, vai usar pra sempre, assim. E outra coisa que foi bacana, no final, assim, aos 40 do segundo tempo, como diz no futebol, ou não 45, tinha um tempo ainda pra ajustar na arte, que foi os 45 do segundo tempo, tinha uma disputa de preço. Porque, cara, a gente vem num momento inflacionário no Brasil, de uma trazer e manter uma camisa a preço popular é um desafio muito grande. Então, e aí a diretoria foi lá, acho que o Valdinei puxou esse carro junto com fornecedores, e é tanto porque a gente precisa ficar abaixo de R$50. Então, foi muito difícil manter ela R$ 49,90. A expectativa de lançar era 59, os 60 e alguma coisa. Então, teve uma batalha junto, travada aí, essa mérito total da diretoria e do nosso presidente, que conseguiu a R$ 49,90. E acho que ela traz um peso para a campanha de ser uma camisa a R$50, eu dar um presente de R$50, eu ter essa, né, ele gera um valor, eu mantenho essa acessibilidade. Então isso é uma coisa que garante lá na frente a gente ter um produto muito legal. E deu uma sorte, porque esse ano não tinha estoque, porque vendeu tudo, que acabou não tendo Black Friday. Porque senão a gente tinha uma campanha de Black Friday junto com toda essa confusão. Então venda tudo, compre camisa, que aí não precisamos fazer uma campanha de Black Friday, porque acaba sobrando os estoques de outras. Bom, pessoal, acho que é isso. Tem alguma questão que faltou, mas de novo, a gente quer expor mais, quer contar mais campanhas, a gente coloca muita campanha na rua, então a gente quer falar mais dessas campanhas, quer tentar deixar mais claro o processo, como foi, como é a visão da equipe, a Mexcom, né? Não é eu, o Passarinho, que executamos, é uma equipe, são pessoas que estão por trás disso, e o objetivo é dar voz para essa galera e que todo mundo saiba da onde vem o trabalho, como ele opera e as dificuldades que são, né? Falar que a publicidade é linda, que tá tudo maravilhoso, aí você vai no LinkedIn lá, tem muita falácia sobre isso. Mas é verdade, que é mais sobre a verdade, sobre os desafios que são, porque eu acho que é legal a gente enaltecer também o trabalho, que é todo o empenho da galera, porque é uma coisa bacana da gente construir junto como equipe. E a gente convida, se você quiser conhecer um pouco mais da Mexcom, nossos trabalhos, né, tanto no nosso Instagram, no LinkedIn, Facebook, ou na nossa site, amexcom.com.br, e se inscreve aí nesse canal novo que a gente está abrindo. Estamos querendo criar mais conteúdo e compartilhar mais com todo mundo aí. Valeu, obrigadão a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.